Meus irmãos, vamos orar? Pedir a Deus a sua bênção sobre nós. Vamos orar. Pastor Otávio, faça essa oração por nós, por favor. Pai Celeste bendito, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por chegarmos em paz até a Tua casa, por nos proporcionar um momento para estudarmos a Tua palavra, por nos ensinar, por Teu poder, por Teu Espírito Santo, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, por tudo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, sustenta-nos com Tuas fortes mãos. Ajuda-nos a fazermos o melhor para Ti nesta noite. Ajude-nos, ó Senhor. Visite-nos com o Teu poder, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua piedade. Te louvamos, exaltamos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Graças e paz aos irmãos que forem estar conosco aí pela internet. Quem não tem apostila aí, acompanha com o seu companheiro aí. Tem alguém que não tem apostila? O Kelvin não tem? Acompanha com o pastor Otávio, Kelvin. Tem algumas pessoas que encomendaram a apostila comigo, então estou querendo deixar essa primeiramente para eles. Aí depois a gente pega e dá para os irmãos, se esses não vierem, tá bom? Outra vez que se trazer água, né? Deixa o Júnior chegar que ele sabe que não tem água. Nós paramos na página 2, não foi? Foi isso? Veja aí para mim, tenta me localizar. Nós, na aula passada, a gente fez a definição, né? Foi página 2, falando sobre a existência de Deus. Foi isso, né? O senhor parou no foco, não foi? O quê? No foco. Foco? No foco. Copo? Qual a diferença? O problema é que o copo não está aqui. O copo não está aqui. Vamos para a página 2. A gente tem algumas pessoas. Oi? Assim, ó. Aí, pega aí. Pessoalzinho que tiver aquelas folhinhas impressas, que já pegou a postinha, se quiser compartilhar com alguém, compartilha. Vamos para a página 2. A gente pega bem no iniciozinho, que tem a irmã que está iniciando. Tem outras pessoas que também estão começando conosco hoje, como o Kel. E a gente já dá o pontapé. Na página 1 a gente fez a definição, introduzimos a matéria, né? Mostramos a sua importância, definimos o que é teologia sistemática, mostramos a definição de Deus na teologia, e agora, na página 2, vamos falar sobre a existência de Deus propriamente dita. Tá? Não subestime essa matéria, por favor, como eu disse no áudio, não subestime esta matéria, pois parece ser uma matéria muito simples, né? Porque a gente imagina que a gente sabe tudo sobre Deus que a gente já deveria saber, né? Eu sei tudo sobre Deus, sou formado na pessoa de Deus. E às vezes a gente sabe, mas não sabe como deveríamos saber de fato, né? Então é bom a gente estar atentos para podermos aprender um pouco mais aqui, tá bom? Vamos lá. Como sabemos que Deus existe? A resposta pode ser dada em duas partes. Primeiro, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. Nós falamos na aula passada, vamos repetir. Toda pessoa tem uma intuição íntima de Deus. Não existe nenhum ser humano na face da terra que desconheça Deus. Não no sentido sistemático, não no sentido exaustivo, mas dentro de si, cada pessoa tem dentro de si uma intuição sobre Deus, tem algo de entendimento sobre a pessoa de Deus. Então não tem como a gente negar isso, tá? Pegou a apostila, Daniel? Você pegou a apostila? Peguei, queria mais uma. Tem como ela acompanhar com você? Depois eu pego e dou, tá bom? Eu tenho algumas apostilas que estão contadas aqui. Fica à vontade aí. Vamos lá. Essa intuição é alguma forma de fé? Não tem como ainda dizer que seja uma forma de fé, porque a gente entende que fé é algo aprendido.
que a gente assimila de alguma maneira, né? Quando a gente trabalha a intuição como fé, a gente teria que dizer que isso é inerente, isso já está no ser humano. A gente até pode dizer, mas de forma bastante básica. Não dá para afirmar isso seria uma forma de fé, não, seria uma forma de anseio. Todo ser humano tem esse anseio dentro de si para querer encontrar o seu Criador. Então, de certa forma, todo mundo tem uma intuição íntima de Deus, da sua existência. Certo? Fala, pastor Felipe. Você aplicaria aí o caso estudo dos animais no plano de instinto? Algo que Deus já, tipo assim, você vê, os animais eles não tem algumas coisas que ninguém ensinou para eles, mas é do instinto deles. Não, aí no caso eu acho que teríamos que partir para um outro entendimento. O animal bruto, não dá para pensar, porque eles não têm consciência nenhuma, né? Eles não têm consciência nenhuma. Quando a gente lê algum salmo falando sobre a criação, sobre o louvor, alguma coisa assim, a criação louvando, a gente tem que mostrar, entender no sentido de existência. A existência de tudo quanto existe, louva a Deus. Mas não de forma inteligente, porque é bruto. No caso desse estilo animal assim, eu falo essa fé que, vamos dizer assim, já vem instalada no nosso software. Então, mas um animal bruto não tem como dizer que tem, porque ele não é um ser inteligente. Você só espera a fé e a intuição do animal racional, certo? Intuição é diferente de instinto. Instinto é algo que o animal faz sem saber o porquê ele faz. O ser inteligente não, né? O ser inteligente ele faz e quer entender o porquê ele faz. É diferente, tá? Querer entender por que se faz, aí parte para a inteligência. Já não é mais o animal bruto, é o animal inteligente. É o ser inteligente. Todo ser inteligente, nós entendemos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa inteligência que ele possui já é também uma prova da existência de Deus. Porque nenhum outro ser inteligente existe no universo tão parecido com Deus quanto o ser humano. Então isso é algo que também prova a existência de Deus. Tá? Então tem que diferenciar. Tá? Leia de novo para mim Eclesiastes 3:11, nós vimos na aula passada, nós vamos ler. Temos outras pessoas que estão conosco, então é bom que elas ouçam também a explicação deste texto. Eclesiastes 3:11, abre a Bíblia, vamos lá. Se quiser sentar aqui, pastor Luiz, fica mais, dá para. Vamos lá, Eclesiastes 3:11, todo mundo assinou a lista chamada? Sim? Então deixa em cima do banco aí, e a gente... aqui ó, isso. Vamos lá, Eclesiastes 3:11. Tira a palavra mundo de toda tradução e coloca eternidade. Toda a Bíblia que tiver a palavra mundo, tira mundo e coloca eternidade. Deus não colocou o mundo no coração do ser humano. Deus colocou a eternidade, tá? Aí o hebraico é... deixa eu lembrar aqui o hebraico. Lê para mim, que é o texto que eu vou lembrar qual que é o termo. Holã. Hebraico Holã. Vai, lê. 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Olha só, aí já está mais explicado. O anseio pela eternidade. Tem tradução que vai dizer: Deus colocou o mundo no coração do ser humano. Toda tradução que tiver mundo, tira, risca. Não pode ser mundo aí, tem que ser eternidade. Aí é o hebraico Olam. Olam significa eternamente ou para sempre. Então não pode ser mundo. Leia o restante do texto. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse anseio pela eternidade é uma intuição. Aí entra, pastor Felipe. O bruto não sabe por que vive, não sabe por que existe. O inteligente, o ser humano, sabe por que existe. E ele não quer deixar de existir, por causa dessa intuição da eternidade dentro dele. Ele quer viver sempre. Né? É interessante, na Globo a gente tem um monte de ateu, né? De ateu ou de místico, né? Pessoas que são muito adeptas de cientificismo e outras coisas mais. Mas estou assistindo
vez em quando passa um programa agora na Globo lá, de que o que apresenta o programa pergunta para quem está participando: o que você faria, o que você gostaria que acontecesse, como você reagiria se o mundo fosse acabar amanhã? Aí tem um deles: não, mas não vai acabar. Não, mas não vai acabar. Mas e se acabasse? A maioria deles sempre pensa em tudo lindo e maravilhoso, mas eles não querem que acabe. Quando eles dizem: não, mas não vai acabar, não vai acabar. Esse fato deles dizerem que não vai acabar é um anseio. É um anseio pela eternidade. Se eles não acreditam na existência de Deus, quem colocou esse anseio pela eternidade? Quem colocou esse anseio de querer viver para sempre? De não deixar de existir? Certo? Nós temos a resposta. Né? Diga. Não seria extinto, porque o animal ele faz aquilo e não se preocupa em saber, não tem a capacidade de saber o porquê faz. Mas aqui está escrito que, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente. Não consegue compreender inteiramente porque o ser humano é limitado. Quem é que entende a eternidade? Você entende como se dá a inteligência no seu cérebro? Isso é coisa que você vai aprender aí. Imagina a eternidade. É um assunto que vai além da nossa capacidade humana de entender. Certo? A eternidade está dentro dos buracos negros. A eternidade está nas galáxias que não foram descobertas, nas Via Lácteas, nos universos paralelos, etc. Quem disse? 29. As coisas reveladas ficam para nós, nossos filhos, as coisas encobertas ficam para Deus. Vamos dar a melhor coisa seria. Certo? Chegou? Tem mais alguém que não tem apostila? O André não tem apostila? Tem? Acompanhe essa aqui então. Aí se chegar. O pastor Luiz pegou a apostila? Pegou. Tem algumas pessoas que não pegaram? Vamos lá. Segunda. Cremos nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Eu pedi para vocês colocarem Salmo 19. Coloca do ladinho da apostila. Salmo 19 aí, natureza. E leia para mim Salmo 19. Isso, Salmo 19, versículo 1 em diante. Tem onde eu vou pedir para parar aqui. Oi? Vamos lá. Salmo 1 em diante. Salmo 19, 1 em diante. Vamos, gente. O culto hoje não foi pentecostal. Vocês não falaram estranho, sapatearam nem nada, pelo jeito, né? Salmo 19, verso 1 em diante. Vamos lá. Versículo 1 em diante. Vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus. Olha, os céus declaram a glória de Deus. É uma revelação. Temos uma revelação. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O firmamento, a existência do firmamento, esse vácuo que existe entre a terra e o céu, proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Vai. Sem discurso nem palavra. Sem discurso nem palavra. Daí, pastor querido, é a criação. A criação que não tem discurso, não tem inteligência, não tem palavra, mas foi criada. Nós, quem é que constata que a criação revela a glória de Deus? Os homens, seres inteligentes. O bruto não sabe porque existe, mas nós sabemos porque o bruto existe. É para nós. O boi, o peixe, a vaca, existe para nós. Tudo para o homem foi criado. Mas os céus, toda essa criação foi criada por alguém. E essa criação anuncia a glória de Deus sem discurso, sem voz, sem som. Nós simplesmente olhamos para aquilo que foi criado e constatamos que existe, que tem que haver alguém por trás que tenha criado. Nós vamos trabalhar aqui as 5 vias, os 5 meios de provar a existência de Deus, na visão de São Tomás de Aquino, que seria o grande teólogo da Idade Média, ali, entre a Idade Média e a Idade Moderna, para vocês entenderem essas questões. A Bíblia coloca isso claramente. Né? Você já tem aí 2 provas, 2 maneiras de você provar a existência de Deus. Anotaram o Salmo 19 aí na apostila? Todas as pessoas, em qualquer lugar, têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe.
de que são criaturas de Deus e de que Ele é o seu Criador. Paulo diz que mesmo os gentios descrentes, olha aí, tinham conhecimento de Deus, mas não o honravam como Deus, nem lhe eram gratos. Leia para mim Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Quem lê? Isso, 1:21. Vai lá. Vamos lá. Porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se oscureceu. Paulo está falando de gentios, de pessoas que não tinham sido alcançadas ainda pelo Evangelho, nem pela lei. Mas Paulo está dizendo que eles tiveram conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, não honraram, não glorificaram a Deus. Antes, seus corações se endureceram, seus corações se embruteceram, seus raciocínios se desviaram para outros caminhos, preferindo não acreditar na existência de Deus. Aí, esse texto de Romanos 1:21 é o texto paralelo de Eclesiastes 3:11. Mas se é possível ter algum tipo de conhecimento de Deus, mesmo que não tenha sido recebido nenhum tipo de revelação, escrito pelo menos, então a gente pode dizer que essas pessoas que têm algum tipo de conhecimento de Deus, através da natureza, ou através dessa intuição íntima, eles podem servir a Deus, eles podem reconhecer que Deus é Deus, e de alguma maneira serem salvos através desse conhecimento? Sim ou não? Vocês estão muito... Parece que não são nem pentecostais. O culto ontem, pelo jeito, quem pregou lá para vocês? Parece que a pregação parece que não fez efeito na cabeça do Kelvin. O Kelvin está muito bem. Não o problema estava em você. O pastor Felipe é avivado. Você não acordou, não despertou ele direito. Alguém entendeu a pergunta? Ou os outros também estão? Não pegaram ainda a velocidade do Espírito? Não ainda nada. Se Paulo está dizendo que o gentio, que o pagão, que não é judeu, teve ou pode ter algum conhecimento de Deus através de uma via que não é a via escrita na lei nem no Evangelho, mas sim pela natureza ou pela sua intuição íntima, Paulo também está dizendo que este ser, ele pode ter conhecimento de Deus e glorificá-lo, servir a Deus e ser salvo? Sim. Então nós podemos dizer que a salvação, neste caso, não acontecerá através de Jesus Cristo? Sim, acontecerá. Sim, não. Se decida. Tudo acontecerá. Tudo aponta para Cristo? Mas eles têm consciência que aponta para Cristo? Olha lá, os índios é um exemplo. Os índios é um exemplo dessa questão. E muitos deles serão salvos, estão sendo salvos. E aqueles que nasceram com fundamental? E aí? Não chegamos nem aí, cara. Aí é mais fácil. Eles podem ser salvos sem nenhum conhecimento de Cristo, tendo em vista que só Cristo salva a humanidade? Pela Bíblia não diz que tem que sair primeiro Paulo. Mas e se essa pessoa não ouviu a mensagem do arrependimento que é o Evangelho? Mas a Bíblia diz que Deus vai ter livre inocente. Todo mundo tem que ouvir até. Mas a inocência ou a não inocência só se dá através do arrependimento da pregação do Evangelho? Sem ele não há salvação? E para quem morreu sem conhecimento de Jesus? Aí é outra história. Mas é justamente essa história que eu quero falar. Vamos lá, fala, mamãe, que a gente falar. Só se
revelada de Deus? Ele está dentro da dispensação em que Cristo já existe? Não. Então, o meio pelo qual ele foi julgado é diferente. Mas Abraão também não tem nada escrito. Abraão não tinha Bíblia. Abraão foi salvo pela fé, foi justificado pela fé, baseado em que justiça? De Deus. Estou falando na dele, na justiça nele. Qual justiça nele pela qual ele foi salvo, tendo em vista que nenhuma outra justiça escrita foi? Ele creu em quem? Em Deus. Ele teve fé em quem? Ele viveu que justiça? Oral. Justiça de acordo com a tradição oral. O conhecimento da tradição oral que foi passado de pai para filho para ele, ou ele próprio recebeu também a própria revelação direta de Deus. Mas o pai dele não era pagão? Era pagão. Mas quem disse que a descendência de Abraão lá atrás não vem de Sem, que era a descendência crente? Aí já estou na outra história, né? O pai dele deu um apagão, né? Hã? Deu um apagão no pai dele. Deu um apagão. Fala, Dona Larissa. Escuta aí, Dona Larissa, por favor. Silêncio. Silêncio. Mas não posso taxar pecado, não posso dizer que ela peca mesmo não tendo conhecimento? Porque a consciência dela acusa ela mesma, não acusa? Eu não estou falando sobre essa questão. Aí que entra, Maurício. Essa intuição íntima que ela tem, não é capaz de dizer para ela que ela está errada? Aí, se assim sendo, ela pode repensar a sua ideia do certo e do errado e tentar fazer o certo de acordo com essa intuição íntima? Aí, assim sendo, ela não está, de certa forma, se arrependendo, baseado nessa intuição que ela tem. Comparar essa situação do adulto com a criança, não dá para comparar. Porque a criança, ela não alcançou a idade da razão. Agora, todo adulto que alcançou a idade da razão, a partir de 13 anos de idade, ele tem essa intuição íntima e ele já tem a sua razão equilibrada para poder decidir o que é certo e o que é errado. E de acordo com o que é certo e errado na cultura dele, como o pastor Isaías citou, na cultura do índio, se Deus julgará o que é certo e errado, baseado na cultura dele e baseado nessa intuição íntima que ele tem de Deus. Pessoas de entidade maligna. Todos eles creem em Deus. Sim, essas pessoas de entidade maligna, que de fato já conheceram, tiveram a intuição íntima e não quiseram, é justamente esse que Paulo está citando em Romanos 1, 21. Eles já escolheram. Eles escolheram não glorificar a Deus. Eles escolheram não querer Deus. Agora, se o que foi proclamado a ele como verdade foi aquela religião maligna, aquela religiosidade maligna, mesmo assim, a intuição de Deus está dentro dele para poder mostrar para ele que aquele caminho está errado. Agora, escuta bem. Cada pessoa que não conhece a Deus, que não teve nenhum tipo de revelação de Deus, ela tem um nível de sensibilidade diferente um do outro, tá? Não é todo mundo que vai ser salvo, não é fácil ser salvo nessa situação, porque a sensibilidade para ouvir a voz de Deus ou não, nessa intuição íntima, de um para com o outro é diferente. Porque, de acordo com o nível de pecado que tal pessoa está praticando, essa voz será mais abafada. Agora, tem pessoas que têm um nível moral elevado, naturalmente falando, essa voz falará mais alto no coração dela. Não estou dizendo aqui que todo mundo será. Para vocês entenderem isso, vocês têm que ler 10 vezes ou 20 vezes Romanos 1 e Romanos 2. Só 2 capítulos. Se você ler 20 vezes, você vai entender isso que eu estou dizendo. Fala, mamãe. Irmão André. Não é? Não? André? Está pensando alto, né? Vai lá, cara. Mas eu entendo, professor, assim, que não serão salvos, porque depois fica Deus. Não? Não vai entrar assim, professor, porque serão salvos. Então leia em casa para mim Romanos 2, umas 20 vezes e me explica aquele texto diferente do que está escrito. Isso, eu comecei a ler algumas porque eu sou fácil,
A Bíblia diz que, a Bíblia vai dizer, quando os gentios, esses gentios são os pagãos, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, para si mesmo se torna lei. Que eunuco? É crente, já era crente no judaísmo? Ele está com o livro de Isaías na mão? Sim, mas ele recebeu a pregação. Estou falando daqueles que não receberam a pregação. Estou falando daqueles que não foram alcançados pela pregação, que não serão. No caso dos ímpios. Está escrito. Paulo vai dizer que a sua consciência acusa ou a sua consciência absolve. Está escrito em Romanos 2, versículo 14 em diante. E aí, como é que explica esse texto então? Paulo? Estava vendo um estudo que, falando sobre a existência de Deus e tal, e que muitos ateus dizem que, tipo assim, que não acreditam, mas desde os povos mais antigos, os lugares mais remotos do mundo, sempre as pessoas têm essa consciência de Deus. Apesar de alguns lugares, igual vamos por os índios, eles têm aquele senso de Deus e alguns se acabam criando alguns deuses. Mas sim. por causa dele, É uma tentativa de encontrar o ser superior que criou todas as coisas. Lógico, não vou dizer aqui que toda idolatria seja essa tentativa. A maioria das idolatrias são malignas mesmo. Está escrito: não terá outros deuses diante de mim. Você não vai fazer ídolo. Está escrito: mas quando alguns povos que não foram alcançados pelo Evangelho, que foram alcançados pela palavra, eles fazem na tentativa de mostrar para si mesmo, de criar, fazer alguma coisa palpável para tentar entender aquilo como Deus que o criou. É uma sede, é um anseio de tentar encontrar o Deus maior que criou todas as coisas. É um desvio. Todo ser humano que ainda não ouviu a palavra de Deus, não foi alcançado pelo Evangelho, ele está debaixo do pecado original de Adão, e ele tem a sua inteligência, a sua moralidade, o seu caráter está manchado pelo pecado. E é o pecado que dificulta o homem em encontrar Deus, achar Deus, mesmo dentro de si mesmo. Isso aqui é filosófico, é um pouco filosófico, é um pouco teológico, mais teológico que filosófico, mas está na Bíblia. Diga. Só pelo fato desses povos que não conhecem Deus e fazem Deus, isso já é uma afirmativa de que Deus já existe. E de que ele tem uma sede dentro de si. Eles têm essa sede dentro de si. Porque sem saber, ele já fazem. Sim. Agora vamos caminhar um pouquinho mais para vocês entenderem. Estou botando a cabeça para de vocês aí aquecendo, aí está um pouco lenta, né? Para vocês entenderem isso. Mas eu não sei se às vezes, né? Até que os ímpios cometendo um pecado e faz. Então. Faz. Sim, mas mesmo assim, não há ser humano que não peque. Não há ser humano que não peque na face da terra. Todo ser humano já nasceu debaixo do pecado. Mas mesmo assim, tipo assim, eu imagino, os ímpios hoje, logo teve acesso com outro tipo de pessoas. Sim. Eles não sabem definir o que é pecado e o que não é pecado. Porque para eles não foi ensinado ainda, eles não aprenderam de ninguém. Se eles fazem alguma coisa, eles fazem através da revelação natural, da natureza, ou dessa voz íntima que existe dentro deles. É um anseio. Esse livro aqui, o fator Melquisedeque, ele vai trabalhar o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. É o testemunho de Deus nas culturas de todo mundo. É onde Deus ainda não foi pregado, onde o Evangelho não foi pregado ainda. Eu não me lembro bem, não sei se é neste livro, mas tem um livro escrito por um autor que ele vai contar o testemunho de que ele chegou uma vez em uma tribo indígena. Ele chegou numa tribo indígena uma vez, não sei se é tribo indígena ou é outro tipo de tribo, que quando chegou lá, que ele foi pregar o Evangelho, que ele foi falar de Jesus naquele lugar, as pessoas aceitaram de bom grado, isso aqui e tal, não tiveram nenhuma dificuldade. Não encontrou resistência, elas reagiram bem, então isso aqui e tal. Aí, por fim, um dos que era o chefe disse: nós já conhecemos Jesus aqui, nós já sabemos quem ele é, nós sabemos que ele é o Salvador. Mas alguém já veio aqui pregar o Evangelho para vocês, nesse lugar? Ele falou: não, nunca ninguém pregou o Evangelho para nós aqui. Então, como vocês sabem? Aí ele começou a contar um testemunho, falou: olha, uma das pessoas da nossa tribo,
Em um determinado dia, ela recebeu uma revelação, ou foi um sonho, não sei o que ela teve, de uma voz, de um ser que deu para ele, ou que pediu para ele escrever um livro. Escreveu um livro. E baseado nesse livro, toda a nossa tribo crê em Jesus e nós sabemos quem ele é, o que ele fez. Mas como assim? Deixa eu ver esse livro, eu preciso conhecer esse livro. Quando ele foi ler o livro, era a carta de Efésios todinha. A carta de Efésios todinha. Eles tinham recebido de Deus, seja foi longe, seja quem for, recebeu a carta de Efésios. Sem que ninguém pregasse. Se eu não me engano, está escrito nesse livro, Fator Melquisedeque. Aí você vê, quando Deus quer fazer, Ele faz. Seja os céus, a lua, o mar, às vezes o sol, sem som, sem discurso, eles proclamam, através da sua maneira, a glória de Deus, dizendo: eu fui criado por alguém, eu fui feito por alguém. Então, mas aqui está. Essa região, acho que não dá para dizer mais que seja a janela 1040, porque ela diminuiu um pouco, porque o Evangelho já entrou em bastante lugar lá. Mas tem muito lugar lá que o Evangelho não entrou ainda e pessoas estão morrendo. E como que Deus os julgará? Como que eles serão perdidos? Como que Deus... acabou o mundo, tal, nós vamos para o céu, isso aqui, tal, todos vão se apresentar diante de Deus e vai dizer: você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o céu. Aí vai falar: o que é o inferno? O que é inferno? Por que eu estou indo para lá? Porque você não aceitou Jesus? Porque você não creu no Evangelho? Porque você não se arrependeu? Porque... mas nós não sabemos o que é isso, nós nunca ouvimos sobre isso. Assim também aqueles que vão para o céu, de repente vai ter dúvida. E eles receberão explicação naquele momento. Mas tem muita gente que será condenada ao inferno sem ter todas as explicações que nós temos. Mas ele tem uma intuição íntima no seu coração e ele não vai ter dúvida por que ele está lá. De alguma maneira ele saberá. A voz de Deus chegará lá. Está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Ponto. Morreu? Juízo. Céu ou inferno. Sim. Todo código de ética moral do mundo tem essas regras: não matar, não roubar, não adulterar. As regras morais, elas estão presentes quase em todas as culturas. Fala, quem lá? Quer dizer então que na cidade de Sodoma, Gomorra, ali quando aconteceu o dilúvio, ninguém foi salvo? Pelo que se entende, não, porque Ló foi pregoeiro naquela cidade. Não se arrependeu. Desde a criança até o mais importante. A criança morre inocente, então ela morre salva. Morre salva. Na idade da inocência ela morre salva, não tem como condenar, porque ela não alcançou a idade da razão. A idade da razão, 13 anos em diante, condenado se não se arrependeu, se não reconheceu Deus através da pregação de Ló. Vamos lá, né? Pode terminar. Porque se eu não me engano, quando o nome de Deus chega na cidade, vai dizer que, acho que na minha tradução, Sim. vai dizer que desde as crianças até os idosos desejavam se apoderar daqueles homens. Sim, mas não dá para aceitar condenação para as crianças nesse sentido, nesse contexto. Só se Deus julgou-os como indignos no sentido total, mas baseado no código de ética moral, na idade da razão, criança inocente não morre perdida. Porque não alcançou a idade da razão, ela não sabe o que é certo e errado. Não tem como julgá-la culpada. 13 anos diante, sim. De acordo com a psicologia, de acordo com a ciência. Com 10 anos da pessoa. Sim. Não. Bíblico, você tem no Antigo Testamento o judaísmo. Baseado no judaísmo, sim, 13 anos em diante. 13 anos em diante. Isso. Baseado no judaísmo. Todo mundo aqui sabe o que é o Bar Mitzvah? É o quê? Bar Mitzvah? Não? Bar Mitzvah. Vamos lá. Anote. Bar, não é bar, onde vende bebida, tá? Já entendeu marmita, né? A palavra
Antigo Testamento, no hebraico quer dizer filho. Filho. E mitzvah. Mitzvah. É isso. Isso. Mandamento. Filho do mandamento. Esta palavrinha aqui, ela normalmente aparece junto, bar mitzvah. Você tem lá, sabe, essa palavra bar, você tem no Novo Testamento, né? Bar Jesus, bar João, né? Você tem. Então é filho de. Bar mitzvah é o nome que se dá a uma cerimônia onde a criança judia ou judaica de sexo masculino participa de uma cerimônia, bar mitzvah, através da qual ela é declarada maior de idade diante de Deus, no sentido moral da palavra. Senta na pontinha, pastor, aí fica mais perto sua visualidade. Através dessa cerimônia, a criança judia do sexo masculino, ela é declarada maior de idade diante de Deus. Lógico que a menina também é, mas a menina, se não me engano, existe, mas é diferente, tá? Então o menino ele é declarado culpado ou inocente a partir deste momento. Entende-se, pastor Luiz, que Jesus, quando ele foi ao templo, quando ele tinha 12 anos de idade, alguns estudiosos vão dizer que ele está lá para isso. Está lá. Normalmente a criança fazia a leitura de um trecho da lei e o rabino ou o responsável declarava aquela criança filha do mandamento. Você agora é filho do mandamento. O mandamento, a lei está sobre você. Conhecedor. Agora você tem consciência que é certo e errado, então você é filho do mandamento. Entendeu? Essa cerimônia existe até hoje. Tá bom? Parece que a mulher não se vê, né? Não, a mulher é um outro tipo. Eu não tenho uma pesquisada, mas é a mesma idade também, mas é uma outra situação. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Júnior, você sabe onde tem o segredo da água ali? Se você consegue ver se tem uma outra linha para lá. Eu esqueci, eu tenho que me lembrar de trazer a garrafinha. E a gente comprou uma caixa e não sobrou, né, amor? Eu não sei se sobrou também, a gente não pôde vir. A gente não veio, né? Sobrou, né? Depois a gente vê onde se acha. Na vida do cristão, essa íntima consciência de Deus se forma mais forte e mais distinta. Além da consciência íntima de Deus, que dá testemunho do fato de que Ele existe, encontramos claras evidências da sua existência nas Escrituras e na natureza. Então, além do cristão ter as Escrituras Sagradas, Antigo Testamento, lei no Pentateuco, lei nos 10 Mandamentos do Decálogo, lei no Pentateuco e lei no Antigo Testamento inteirinho, nós temos a lei no Novo Testamento e nós temos essas revelações também. A natureza, essa voz íntima dentro de nós. Então, em nós se acentua de maneira muito mais forte por conta dessa fé que existe em nosso viver. Tá? Se não tiver, não tem problema. Tudo bem? Aqui é fácil. As provas de que Deus existe se encontram, logicamente, disseminadas por toda a Bíblia. De fato, a Bíblia sempre pressupõe que Deus existe e que deve ser achado por todos através da fé. Tá? Leia para mim Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Leia para mim, por favor. Olha, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esta fé e esse crer nesse texto é já para crentes, já para cristãos. Não dá para colocar isso aqui para os descrentes, para aqueles que não tiveram acesso ao Evangelho ou à palavra de Deus. Então lá, fé e crer na situação dele é diferente. Ele não tem toda essa organização que a gente tem, a Bíblia Sagrada, Bíblia de estudo, comentários bíblicos, documentos para a gente pesquisar. Eles não têm. Então o conhecimento deles é muito natural ou essa intuição íntima do seu coração. Então acontece de forma diferente, tá? Mas nós estamos partindo aí do ponto de vista de que a Bíblia, ela fala da existência de Deus, certo? Nós não estamos partindo de nós para Ele, é dele para nós. Então essa fé, ela é baseada na revelação de Deus ao homem, tá? É diferente. Ou seja, de que forma acontece isso? É de lá para cá.
de lá para cá. É de Deus para o homem. Entendeu? Não é a gente que encontrou, foi ele que mostrou. Uma coisa é você ir atrás e encontrar, outra coisa é alguém te mostrar. Sim, aí entra essa questão de Romanos 1, Romanos 2 que eu coloquei. Não é Deus que mostrou. Deus mostrou, mas não é mostrar evidentemente como na Bíblia. É criar e o homem achar através do que foi criado, através de olhar para si mesmo. Né? O filósofo está dizendo: penso, logo existo. Ele só existe porque pensa ou ele pensa porque e é por isso que ele existe? Bugou aí? Bugou? O filósofo diz: penso, ele diz penso, logo existe. Ele existe porque pensa ou ele existe, ou ele pensa porque ele existe? É lógico, é uma provocação, só para você esforçar aí a cabeça, né? Ele está querendo dizer o quê? Penso. Ele se achou pensando, ele se pegou pensando, ele se pegou inteligindo. Peraí, então se eu penso, logo existo. Agora tem seres, tem criaturas que não pensam, e existem. Os animais não pensam, mas existem. Então, ele está falando sobre a existência daqueles que têm consciência da sua própria existência. Eu tenho consciência da minha própria existência. Então, é esse conhecimento íntimo de mim mesmo e de olhar para mim mesmo e pensar: eu penso, logo existo. Se eu existo por quê? Eu existo para quê? Entendeu? Aí ele vai continuar perguntando até tentar achar na causa primária que é Deus, que é aquele que pensa de forma absoluta e que tem consciência também da sua própria existência, mas não como nós. Deus, ele pensa e ele tem consciência da sua própria existência, mas a existência de Deus não é uma existência como a nossa, porque a nossa existência tem começo. Você existe, Deus não existe. Deus, ele é, porque existir é coisa daquilo que começa. Existir é coisa de cadeira, existir é coisa de caneta, de papel, é coisa de gente, é coisa de criatura. Existir é coisa de criatura, existir não é coisa de criador. O Criador, ele é. Moisés pergunta: quem eu vou dizer que me enviou? Eu sou o que sou. Yahvé, o original é Yahvé. Yahvé eu sou. Você precisa. Eu sou, como assim Deus eu sou? Ele falou para o faraó e o faraó entendeu. Ele entendeu. O eu sou é o eu sou no sentido absoluto. Ele é e ninguém mais é. Agora, é interessante, sabe por que você é? Você é porque ele é. Se ele não fosse, você não seria. Filosofia. Por isso que você é. Você senta muito: eu sou. Esse adjetivo que você toma para si mesmo, né? Eles vaidosos aqui. Você é porque ele é. Você é porque ele permite você ser. Isso mesmo, sem mim, nada pode fazer. Eu sou. Jesus diz: eu sou. E ele acrescenta: o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta. Então Deus, ele existe, porque a gente tem que usar a expressão Deus existe, porque é a maneira mais fácil da gente entender tudo isso, mas é muito fraco dizer que Deus existe. Que existência é coisa de criatura, daquilo que foi feito, que pode ser palpável. O anjo também, que é espírito, eu não consigo palpar o anjo, mas ele também é criatura, ele existe. Deus, ele é, simplesmente ele é. E porque ele é, tudo quanto existe também é, ou pode deixar de ser. É e pode deixar de ser, porque ele pode dizer: eu não quero que exista mais depois da outra. Deus é. Sim, entendeu? Ele pode deixar ser, ou ele pode deixar, ele pode fazer com que não seja mais. O processo de pensamento também em Deus é diferente do nosso. Lógico, porque ele é um ser absoluto, é um
ser espiritual e absoluto. Não tem como imaginar. Deus, ele não pensa. Qual que é o nome disso aí na teologia para a gente entender? Quando trata de sentimentos e emoção, é antropopatismo. Sentimentos ou emoção em Deus é chamado de antropopatismo. É você atribuir sentimentos e emoções a Deus. É antropopatismo. Antropo, de homem, né? Pode escrever. Só vou escrever o nome, aí vocês anotam o restante. Antropopatismo. Sabe, lembra da palavra empatia, simpatia? O batismo aqui, ó. Batismo vem de empatia. Antropo, homem, ó, homem. Aqui se coloca patismo. Empatia seria que simpatia, empatia. Vocês colocaram no lugar do outro. Seria atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus. Antropopatismo é atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus. Os pensamentos de Deus são maiores. Sim. Esse termo pensamentos já vai até um pouco mais além, né? E a palavra pensamento para Deus não cabe, mas a gente usa porque é a única coisa que a gente tem. Sentimentos deles. É atribuir sentimentos e emoções humanas a Deus. É o termo que se usa na teologia para falar sobre sentimentos e as emoções humanas, sentimentos e as emoções humanas que a gente usa para poder entender Deus. Coloca assim que fica melhor. No caso, não vai falar o nome de Deus, né? Aí no caso é outra coisa, aí é antropomorfismo. Vou explicar. Arrependeu-se Deus do defeito do homem. O que é arrependimento? É uma emoção, um sentimento, é um estado de comportamento interior. O Espírito Santo se entristece. Sim, o Espírito Santo se entristece. Arrependeu-se Deus. Deus se arrepende de alguma coisa? Não. Deus ele tem algo de se arrepender? Da maneira como você se arrepende, não. Lembrou Deus de Abraão. Sim, lembrou o Deus de Abraão. Ou seja, lembrou porque esqueceu? Isso se quase No antropopatismo. Agora, quando você tiver que atribuir forma, olha para mim, quando você tiver que atribuir forma a Deus, mão, pé, tal, essas coisas, é antropomorfismo. Antropomorfismo. Cara, eu tô no antropopatismo. É que você quer entender primeiro para depois escrever, né? É complicado. Não é. Não é. Antropomorfismo. Morfismo vem de morfê. Morfê, forma. É atribuir forma humana a Deus. Deus necessariamente não tem pé. Deus necessariamente não tem mão. Deus necessariamente não tem orelha. Não tem nariz. Não tem boca. Não tem olho. Seus ouvidos não Tá, está escrito, é antropomorfismo. Seus ouvidos não estão agravados, não estão entupidos para que não possam ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar. As orações foram cheias de lágrimas. Isso, as narinas de Deus. Tudo isso. Toda essa forma humana que a gente atribui a Deus se chama antropomorfismo. Essas duas palavras aqui, elas também cabem aos seres angelicais, tá? Também cabem aos seres angelicais, porque nos seres angelicais acontece de forma diferente. O anjo não tem pé, não tem mão, como a gente pensa também. Fala. Nesse sentido, é a expressão que nós somos mais semelhantes de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Olha o que está batendo aí, irmão. Aí fora, eu sei que esse negócio está batendo. Deve ser alguma porta, alguma coisa está batendo. Imagem e semelhança de Deus, essa pergunta é boa, tá? Imagem e semelhança de Deus tem a ver com caráter, com inteligência, com o poder de decisão, com essas características interiores que nós temos. Não tem a ver com forma humana. Nós não somos imagem e semelhança de Deus num aspecto de aparente, nessa questão aparente. Tá? Não, sentimento também não. Também. Mas Deus é diferente.
Mas, por exemplo, inteligente. Deus é um ser inteligente. A gente vai pegar. Quem não pegou esse livrinho aqui, pegue. Pelo menos esse, tá? É R$35 esse livrinho. Você está batendo, deve ter alguma coisa aberta. Pode ser que seja. Né? Alguma palavra bíblica? Ó, Não entendi. Falou em língua também. De quê? Antropopatismo? Arrependeu-se Deus ter feito o homem. Gênesis 6. Gênesis 6. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Número 22. Pode colocar. Tem alguma coisa batendo aí, né, gente? O que é? É o nível que está primeiro. Ó, quem não pegou esse livrinho aqui, eu indiquei esse daqui e esse daqui. Esse é mais caro, R$99, R$100 esse aqui. Mas quem tem condições, pegue porque vale a pena. Agora, quem não pegou, pelo menos esse, pegue esse. Aí você vai entender melhor essa pergunta. Todos os atributos de Deus aqui, tem todos. Você vai ter os atributos comunicáveis, que são esses atributos que nos fazem parecido com Deus. Amor, bondade, santidade, piedade, misericórdia, justiça, retidão. Entendeu? Todos esses atributos são atributos primeiramente de Deus. Deus comunicou ao ser humano. E isso é a imagem e semelhança de Deus em nós. Tem tudo aqui. Então quem puder, pegue esse livro, vale a pena. É o melhor livro sobre atributos de Deus. Aí você vai entender que existem atributos que Deus tem e que você também tem. E esses são chamados. Isso é o que a gente explica como imagem e semelhança de Deus. Fala, Mas quando nós recebemos esses atributos, se torna qualidade. Não entendi. Quando nós, o ser humano, recebe esses atributos, são qualidades. Qualidades. É algo que a gente recebe de Deus em nós, mas não é algo inerente. Era inerente, era o ser humano, era característica do ser humano. Quando Deus criou ele original. Adão, originalmente criado, tinha todos esses atributos comunicáveis de forma quase que total. Mas depois que ele pegou, ele foi perdendo. O ser humano ama, mas não ama como Adão amava. O ser humano é santo, mas não era santo como Adão era. O ser humano é piedoso, mas não era piedoso como Adão era. O ser humano é reto, mas não era reto como Adão era. Então Adão estava no estado de perfeição humana. Quando nós pecamos, nós saímos do estado de perfeição de Adão para o estado de queda, de pecado, que é o que o ser humano vive hoje. Em Cristo, todos nós estamos correndo atrás dessas características que Adão tinha e que hoje a gente tem de forma deturpada, de forma pecaminosa em nós. Nesse livro aí, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a solidão de Deus. Isso. Dá uma introdução. É só uma história, só para você comprar, é legal. Estou acabando de ler no capítulo 1. Olha só, muito bom. Olha só, aí o que acontece? Ele, para explicar a eternidade de Deus, ele fala a seguinte frase: se é que existe um tempo, Deus, nesse tempo, ele era só. Entre ele e a Trindade, ele era Sim, só. sim. Se é que existe um tempo, antes de tudo acontecer, ele era só. Ou seja, isso que é chamado de solidão de Deus. Quando solidão em você é algo ruim. Para nós é algo ruim. Se bem que tem gente que prefere, né? Deixa eu explicar direito, porque eu me dei mal falando sobre esse assunto. Foi lá na casa, na igreja lá não sei se foi me lembro bem agora. A solidão em nós é algo que a gente vê como negativo. Ninguém quer viver só. Porque a gente precisa do outro para poder viver. Deus não precisa de ninguém para viver. Aí em Deus, solidão é positivo. Tem que explicar. Como? Quem não pegou, pega. Vale a pena pegar. Eu tinha acabado, acho que só tinha um e eu trouxe mais. R$35. Vale a pena ter. Tá? É um livro que entra dentro dessa matéria. Para entender, a gente precisa estudar. Mais 5 minutinhos, 9h15 a gente faz o período de café. Além das provas encontradas na existência dos seres humanos, a outra é excelente evidência na natureza. Quem olha para o céu de dia ou de noite vê o sol, a lua e as estrelas, o firmamento e as nuvens, todos declarando continuamente pela sua existência, beleza e grandeza, que foi um Criador poderoso e sábio quem os fez e os sustém na sua ordem. Salmo 19, 1 a 3. Hoje você tem aí, na área científica, vou escrever porque eu sou muito ruim de escrever em inglês, né? Tem uma teoria chamada teoria do design inteligente. Design inteligente. São criacionistas
Eles são criacionistas, eles acreditam na criação e no Criador que esteja por trás da natureza, só que eles não chamam de Deus, eles não são crentes. Não são crentes como nós somos, mas eles já deixaram de ser ateus, porque eles acreditam que um ser inteligente criou tudo isso. Design em inglês é o que? É desenhista? Não me lembro bem. Deve ser isso, deve ter a ver com desenhista. Design inteligente, ou seja, é alguém que fez tudo o que existe de forma inteligente. E eles descobriram uma marca. Eles descobriram uma marca que em tudo quanto existe uma espiral. Existe uma espiral. Existe essa espiral. Tudo que existe essa espiral. Quando você pega uma molécula, seja lá que for de alguma coisa que existe, por exemplo, a madeira, isso, aquilo, quando você vai para o microscópio, é isso? Microscópio é isso mesmo? Não tem aparelho? Isso, né? E você consegue enxergar essa marca. E essa marca está em tudo quanto existe. É o que está tudo no nosso, a sua digital. Ela é muito evidente. É assim. E não é igual. Cada um possui uma. Na árvore, né? Sim, tem também. Sim. Design é estilista ou desenhista? Não entendi. Desenhista, estilista. Então é o desenhista inteligente. Então eles defendem o quê? Que existe um ser inteligentíssimo que criou tudo, que fez tudo de forma inteligente. Tudo está dentro de medidas matemáticas, físicas, equilibradíssimas. Né? Tudo certinho. Não tem nada desequilibrado. Quando existe desequilíbrio na natureza, somos nós que provocamos. Mas Deus criou tudo muito bom, está escrito. E viu Deus que tudo quanto ele fizer era muito bom. Não? Ele fez tudo certinho. Agora nós erramos, né? Você tem na madeira quando você pode, eu não falo muito bem certo. Às vezes quando você tem aquele que a gente chama de nó, né? O nó. Você vai ver no nó, tem isso também. Está lá clarinho. Então assista alguma coisa sobre essa questão no YouTube de design inteligente, que você vai ver. Ele já é um novo grupo que surgiu, acho que tem uns 5 anos mais ou menos, ou mais, de pessoas que já acreditam na existência de um ser inteligente que tenha criado todas as coisas. E eles são cientistas. Não são crentes que acreditam na Bíblia como a gente, são cientistas. Eles acreditam nisso aí. Tá? Então, a natureza prova tudo isso aí. Tá bom? Vamos fazer a pausa agora. Vamos tomar um café rapidinho, tá? Rapidinho, temos poucas pessoas, cada um pega o seu, tá? Dá tempo de você olhar os livros, aí tem os livros novos que a gente trouxe, e a gente volta daqui a pouco. Os irmãos que estão conosco